Oi, turma. Boa tarde, tudo bem? Olá, melhores aprendizes. Bom, eu não tenho certeza, mas eu acredito que alguns de vocês já devem me conhecer de alguma capacitação presencial ou online mesmo. Eu acredito que boa parte dessa turma a gente já trabalhou online em 2020, outros com certeza devem ser novatos. Bom, primeiramente a todos vocês eu gostaria de me apresentar. Eu sou Humberto, sou formado, graduado em administração. Minha ênfase é em recursos humanos, é o que eu tenho mais experiência. Na verdade, minha carreira começa também como menor aprendiz, só que há muito, muito tempo atrás, né? Anos 90, 1994, nenhum de vocês eu acredito que era nascido, mas essa experiência de aprendiz foi fundamental para o desenvolvimento e para as oportunidades que eu vim a ter depois disso. Bom, formei em RH, né, administração com ênfase em recursos humanos, trabalhei a maior parte da minha carreira com isso, sou especializado, tenho pós-graduação em neuropedagogia, que trata questões de como o cérebro aprende, e também metodologia do ensino superior. Hoje eu dou aula somente, é o que eu gosto de fazer. Eu comecei em capacitações de menor aprendiz, e hoje eu dou aula no técnico, no aprendiz, e eventualmente também, quando chama, tem alguns módulos na pós-graduação. Bom, é um prazer estar com vocês novamente. Vão ser 5 aulas, tá? Eu preparei slides, apostila, um vídeo, mas nada impede também da gente fazer uma live também. Vamos interagir lá no grupo e vamos tentar tocar da melhor maneira possível, tá? Seguinte a minha apresentação, já me coloco à disposição aqui para o que for necessário, tá? Não só no dia da aula, sempre que ocorrer alguma dúvida, vocês podem me acionar lá no WhatsApp. Eu vou fazer o máximo para atender aos questionamentos de vocês, tá bom? Nosso módulo é rotinas financeiras. Nessa vida corporativa também não tem como, né? Tive muita vivência com isso também, é tudo muito próximo, tá? Eu convido vocês a, quando chegar na empresa de vocês, ou quando estiver na empresa de vocês, comece a dar esse olhar com base no que a gente está vendo aqui, comece a olhar as rotinas financeiras também com outro modo. Por que eu digo isso? Porque é uma grande oportunidade de carreira também, né? Tem muita gente que trabalha e faz toda uma carreira nessa área financeira e sabe lá, quem sabe não é o caso de algum de vocês também, é um belo caminho que pode ser seguido. Então vão ser 5 aulas, 5 atividades, valendo 2 pontos cada um. Já está disponível junto com esse vídeo os slides da aula, né? Eu coloquei como meta que eu vou passar slide e vídeo ao mesmo tempo, eu prometo isso para vocês, mas por enquanto está separado, tá? Tá o slide, tá o vídeo aqui, uma questão para fazer, uma questão bem complexa lá, que tem mais de uma pergunta embutida ali nessa mesma questão, e ela vai valer 2 pontos, tá? Nosso módulo ele termina 5 de fevereiro, uma sexta-feira também, tá bom? Então vamos lá, começando aos poucos. Eu pretendo fazer esses vídeos de no máximo 20, não, máximo não, em torno de 20 minutos, né, para não ficar extremamente cansativo. Eu sei que quando é gravado assim perde um pouco da temperatura da troca aqui, então eu vou fazer assim. Então, e o nosso combinado é, surgindo alguma dúvida, me passa um WhatsApp aí pra gente comentar sobre o que a gente está falando aqui. Vamos lá, começar a puxar o fio da meada de rotinas financeiras, né? Primeiro, quando eu falo rotina, são os processos, né? Na nossa apresentação tem 10 processos da rotina financeira, porém, com certeza eles fazem muito mais que isso, né? Eu coloquei os 10 principais e cada um deles às vezes demanda outros processos, outras rotinas. Então é aquele processo e aquela atividade diária que a gente faz. Só que a gente começa traçando um paralelo do que é essa administração financeira. Pessoalmente, Humberto, houve um tempo que eu confundia muito financeiro com contabilidade. Eu achava que eles eram extremamente próximos, são realmente, nosso material ele contempla muita coisa de contabilidade, mas o fato é que são 2 áreas, 2 departamentos totalmente distintos. Existe o departamento financeiro e o departamento contábil.
tá? Não existe regra também. Ah, mas na minha empresa é tudo junto. Tem empresa que são vários setores, tudo junto. Depende da estrutura da empresa, depende do porte da empresa. Mas empresas estruturadas, empresas todas departamentalizadas, geralmente são diferentes, tá? Eu digo isso para separar, né? Primeiro, o contábil ele trata muito com o patrimônio da empresa, trata com os ativos, trata questões fiscais, né? Que demanda muito esforço da empresa também. Quando eu falo fiscal, são os impostos, né? Então, tudo isso é trabalho da contabilidade. Ao ponto que rotina financeira, como o nome já sugere, como a capa do nosso slide já tem um cifrão lá, para já dar a deixa do que trabalha as rotinas financeiras, trabalha com o din-din, com o dinheiro, tá? Em espécie, trabalha muito com a relação bancária. A primeira rotina que a gente vai ver é essa relação do financeiro com os bancos, que é muito íntima, que é muito próxima. Daqui a pouco a gente vai aprofundar isso daí. Então, financeiro ele trabalha muito com o dinheiro. E paralelo a isso tem contas a pagar, contas a receber, tem tesouraria, tem relacionamento com os bancos, tem investimentos. Então, tudo que é relacionado à parte financeira é a parte da administração financeira. Em tempos de pandemia, a gente ouviu muito uma expressão chamada fôlego, né? Ah, a empresa tem fôlego. Ouvi entrevistas, né? Luísa Trajano, do Magazine Luiza, falando que tinha fôlego para passar 2 anos com todas as lojas fechadas. O que é esse fôlego também? É a reserva financeira, é a organização financeira que vai ditar, que vai dizer o grau desse fôlego aí. Então, quem tem mais reserva, quem se preparou, e não é sobre ganhar dinheiro, tá, gente? Seja as pessoas ou as empresas, não é bem sobre ganhar dinheiro. Às vezes as pessoas até ganham muito dinheiro, mas não sabem lidar com ele, não sabem administrar ele, então acaba que no final não tem esse tal desse fôlego que a gente está falando aqui. A administração financeira trata exatamente disso, das reservas da empresa, dos investimentos. Existe uma figura que é a figura do administrador financeiro, tá? Em alguns lugares pode ser um cargo chamado controller, outro é diretor, gestor financeiro, mas enfim, tem essa missão de lidar com as finanças da empresa. Tá bom? Então essa é a questão da administração financeira. A administração financeira é a área da administração que cuida das finanças, dos recursos material. A atividade do administrador financeiro já é a pessoa. A administração financeira é o cargo, a administração financeira é a área, a profissão que ele exerce, vamos dizer assim, e administrador financeiro é a pessoa, é o cargo em si. Bom, aí depois do segundo slide, antes da gente entrar, né, a gente está só fazendo uma apresentação aqui, antes de entrar nas rotinas financeiras de fato. Então a gente não pode deixar de citar essa figura do administrador financeiro, do gestor financeiro, que vai estar ali com a carteira da empresa literalmente na mão. E vai ter que administrar, vai ter que separar o que fica em conta corrente, o que é investimento, organizar todas as contas, se uma casa comum, né? Mas depois a gente fala de contas a pagar e receber, não vamos atropelar nada. Então tem essa figura do administrador financeiro. Eu vou dar uma lida aqui no slide, algumas funções por alto, né? As funções deles podem ser relacionadas às demonstrações financeiras, os relatórios, gráficos, extratos, enfim, demonstrações financeiras básicas das empresas. Suas atividades primárias fundamentais são realizar análise e planejamento financeiro. O que é isso? Muitos têm esse cargo, a analista financeiro. Então ele analisa realmente a situação financeira da empresa, né? E a partir disso toma a decisão de investimentos, qual é o melhor momento para aquisição ou não de produtos, qual é o melhor momento para nortear todos os próximos passos da empresa, né? Existem 2 pessoas, né? A gente sabe disso, que é uma pessoa física, que somos todos nós, que possuem CPF. Eu fiz assim, era meio que mostrando um CPF imaginário. E tem as empresas, que são pessoas jurídicas que possuem CNPJ. Elas são bem comuns, assim, as 2 pessoas, assim, com relação à vida financeira, as duas pessoas, entre aspas, têm muitos aspectos em comum. Tanto a pessoa física quanto a pessoa financeira, a pessoa jurídica, elas podem estar negativadas, elas podem ter uma boa saúde financeira ou não.
Então, o administrador financeiro, para começar, ele tem que ter uma boa vida financeira pessoal. Ele tem que saber lidar muito bem com as suas finanças e, para consequentemente, lidar bem com as finanças da empresa. Se é uma pessoa, se o administrador financeiro, ele vive na base do empréstimo, ele na vida pessoal, ele gasta mais do que tem e vive na base de empréstimo, ele tem uma grande tendência, não falando assim, mas ele tem uma grande probabilidade de levar esse hábito, essa mentalidade, ele tem uma boa probabilidade de levar isso para a empresa também. Porque existem muitas empresas que vivem endividadas, que até ganham muito dinheiro, mas está devendo, e faz linha de crédito aqui, empréstimo ali, e faz um para pagar o outro. E isso soa familiar, isso é a realidade de muita gente, né? Então eu queria pontuar com tudo isso a administração financeira começa boa dentro de casa e depois você leva aquela mentalidade, aquele formato para dentro da empresa também. Então, a questão lá que a gente vai pedir, pede para diferenciar também. O que é administração financeira, o que é o administrador financeiro. E eu quero que vocês façam isso, por gentileza, com as palavras de vocês. Bom, há um hábito por aqui, nessas áreas aqui de Google Classroom, de aulas online também, que as pessoas pegam descaradamente marcam todo um trecho da apostila, copia e joga lá na resposta. Não dá nenhum tratamento, não muda nenhuma palavrinha, do jeito que está lá, pega e cola. E às vezes fica até um pouco chateada que a gente pede para refazer a pergunta. Ah, mas não está certo, não sei o quê. Então, gente, para a gente evitar todo esse desgaste, deem uma lida, coloquem lá com o entendimento de vocês, por favor. Tá bom? Vamos lá, então, dito tudo isso sobre a administração financeira, sobre a importância para a empresa nesse quesito de fôlego, vamos começar a puxar as nossas rotinas financeiras. Lembrando, quando eu falo rotina, são processos, atividades, e a primeira é um controle bancário rigoroso, né? Como eu disse, o administrador financeiro, o setor financeiro tem a carteira da empresa na mão, né? Ele que muda. Mas assim como a pessoa física, todo o nosso dinheiro não fica na carteira, né? Fica uma parte ali, que é a conta corrente, para aquele dinheiro do pão, dinheiro do transporte, aquela coisa toda, mas se a pessoa tiver recurso, boa parte dele fica no banco. E essa relação com a empresa é da mesma maneira. Por menor que seja a empresa, ela vai ter no mínimo um gerente exclusivo para ela. E, conforme ela vai crescendo de porte, essa relação vai melhorando. Existem muitas empresas, talvez até vocês trabalhem em alguma dessas, que tem uma mini agência dentro da empresa, que chama PAB, Posto de Atendimento Bancário. E os funcionários que não têm esse conhecimento assim de gestão financeira podem até achar que aquilo ali é uma cortesia da empresa que colocou aquela agência, aquele segurança, aquele caixa ali. Olha, minha empresa é ótima, colocou uma agência aqui para pagar a minha conta, para eu sacar um dinheiro, para me atender aqui sem fila. Mas ele faz esse serviço, né, com o maior prazer, mas o plano não é bem esse. Se a pessoa tem muito volume de movimentação financeira, tem essa agência lá para lidar com as contas, com o dinheiro da empresa, certo? Tá? E tem vários processos, eu estou falando de forma resumida, mas todo gerente financeiro tem uma relação diretamente com o banco. Não é só uma conta, são várias contas, dependendo do volume da empresa, é uma centena de contas, cada uma batizada com um centro de custo, ou seja, diz respeito a um departamento da empresa. Então, o dinheiro do RH está na conta do RH, o dinheiro da contabilidade está na conta da contabilidade, o da produção e assim sucessivamente. O fato é que, de grosso modo, a gente está só comentando aqui, mas há uma relação muito próxima. E existe um processo também, uma atividade chamada conciliação bancária, que vai toda aquela movimentação em extratos, que na verdade não é aquele extratinho, são relatórios imensos, e o profissional do financeiro vai ter que conferir um a um se aquela movimentação está batendo. Tá bom? Não é uma coisa cega assim. Da mesma forma como a gente bate se realmente veio tudo,
né? Eu faço isso toda hora. Às vezes eu compro 5 coisas no mercado e dá R$ 100. Eu digo, não pode dar R$ 100, né? Por mais que as coisas... Aí eu faço, conto item por item, pego a calculadora do celular, bato aquela conta e, adivinha, deu R$ 100. Né? As coisas estão bem caras, né? A gente sabe. Então é um trabalho, claro que numa escala muito maior, mas é exatamente isso, o trabalho da conciliação bancária. Fora a questão de investimento, tem conta que realmente é para o dia a dia, tem conta que tem o único objetivo de render lucro e assim sucessivamente. Né? Então tem esse trabalho de controle bancário rigoroso. Quando eu falo rigoroso, essa questão da conciliação, de conferir tudo que está sendo feito ali. E um outro processo, uma outra rotina importantíssima dentro das empresas é um combo, é 2 em 1. É a gestão de contas a pagar e a receber. São 2 divisões diferentes. Existe departamento e existe divisões dentro. Existe a divisão de contas a pagar. Aí você imagina uma casa. Para você gerenciar uma casa tem várias contas, né? Água, luz, gás e internet, telefone, e quanto mais essa casa for produzida, mais contas vai ter. Agora você imagina uma empresa com 1.000 pessoas, ou sei lá, uma empresa até com mais pessoas que isso, ou um conglomerado de empresas. Então são muitas contas que não podem ser negligenciadas, e não é simples, vou pagar agora. Às vezes tem uma inteligência, tem uma análise em torno disso, como a gente faz na nossa casa também. Vou pagar essa daqui primeiro, eu não posso em hipótese alguma perder o prazo dessa daqui, eu vou negociar essa daqui, vou parcelar essa também, e essa gerência é o contas a pagar. E tão importante quanto o contas a pagar, tem uma outra mesa, uma outra baia, um outro cubículo, contas a receber, né? É a realidade de muitas pessoas, né? Todo mundo ou está vendendo um produto ou está vendendo um serviço, então todos eles têm as suas contas a receber. E o gerenciamento dessas contas a receber demanda o mesmo trabalho também, né? Tenho que negociar, às vezes alguma empresa, o contas a receber já nasce uma nova divisão que é a de cobrança, que é uma parte muito chata, muito desgastante, mas às vezes absolutamente necessária. Né, precisa ter esse setor de cobrança. Então, mas isso não é regra, né? Só quando realmente você trata com pessoas físicas. Muitas empresas, eles terceirizam, eles contratam uma outra empresa, eles vendem tudinho, mas na hora de cobrar, e a gente sabe disso, a gente vive recebendo essas ligações da turma de São Paulo, o pessoal tudinho, às vezes nem a própria empresa que faz esse serviço. Mas precisa ter um gerenciamento das contas a receber. Voltando lá para o comecinho do vídeo, isso diz muito do fôlego. Olha, o meu caixa, isso tem uma relação toda com o fluxo de caixa, aquele volume de dinheiro que sai ou entra da minha conta. Então, olha, janeiro aqui eu estou pagando muito, impostos, isso, aquilo, outro. Não é um bom momento para fazer nenhum tipo de aquisição. Mas em abril, por causa da minha análise daqui, eu já sei que a coisa vai melhorar um pouquinho. Eu tenho alguns contratos a receber, então eu posso assumir determinado compromisso. É exatamente essa gestão que faz. É muito importante. O dono da empresa, a direção da empresa, o conselho da empresa, a presidência sempre tem um olhar muito próximo com o financeiro, está sempre muito íntimo ali do gestor financeiro, aquele que a gente falou lá no momento, porque ele precisa ter esse tipo de informação. Como estamos, como é que está o tal do fôlego, ou posso comprar isso, eu posso fazer aquilo. Então essa consulta sempre é feita com o setor financeiro. É uma área muito interessante, como todas as da empresa também. Como eu disse lá no comecinho, eu gosto, minha casa mesmo é o RH. Mas eu tenho muito respeito, conheço muitos colegas que trabalham na área financeira. A gente é muito próximo ao RH, então tem um convívio muito íntimo com o setor financeiro. E é isso, basicamente sobre isso que a gente vai falar as próximas 5 sexta-feiras. E 2 rotinas por sexta, né? Por unidade, que eu batizei lá. Então é isso. Hoje nós falamos sobre a relação com os bancos e o controle de contas a pagar e a receber. É só um comentário aqui que eu faço, um ponto de vista, mas na apostila tem muito mais, e o exercício vai convidar vocês a se aprofundar um pouco mais nesses temas. Me tragam suas dúvidas, tá?
Começamos o módulo oficialmente, tem lá o prazo é até hoje, eu estou à disposição, não só dúvidas, também comentário, comentei isso, sei lá, vamos fazer acontecer essas aulas online, tá bom? Bom, o que mais que eu posso dizer? Foi um prazer a todos, né? As chamadas vão ser feitas no grupo do WhatsApp e vai ser o nosso principal canal de comunicação, tá bom? Mais uma vez, prazer revê-los ou prazer conhecê-los. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo, tá bom?